filhos. Como é gostoso acompanhar o crescimento deles. Ver que quanto mais eles aprendem, mais evoluem. E quanto mais evoluem, mais sonham. É importante ver um filho construindo seus próprios sonhos, mas o bom mesmo é vê-lo com segurança para realizá-los. Bom mesmo é ser salesiano. Inscrições abertas. Show de Prêmios Nordestão. Todo mês tem prêmios para você. Venha participar e ganhar. Olá, boa noite. Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão na TV União, a TV do Cidadão. No programa de hoje temos 2 convidados. No primeiro bloco, vamos conversar com o Dr. José Dantas de Paiva, que é juiz coordenador da Primeira Vara de Infância e Juventude e conosco vai falar sobre diversos temas importantes nesta área. E ainda conosco no programa Espaço Cidadão desta noite, Cristiano Feitosa, secretário de Justiça e Cidadania do Governo do Estado, falando sobre o sistema prisional e também as demais atividades da Secretaria. Hoje, excepcionalmente por ser feriado, o nosso programa está gravado, portanto, não teremos a sua participação ao vivo, mas na próxima segunda-feira tudo voltará ao normal. E eu quero lembrar a você que nos acompanha a respeito da Clínica de Olhos Santa Beatriz, onde você tem acesso a consultas, exames e cirurgias com os melhores profissionais e qualidades de equipamentos. Lá na Clínica de Olhos Santa Beatriz, aceita-se quase todos os planos de saúde, dentre eles o Bradesco Saúde da Rede Sistel, a CAURNE e também a Unimed Natal. Recadinho também do Posto Integração que fica na esquina da Prudente de Moraes, em Candelária, funcionando 24 horas, como também 24 horas está à sua disposição a loja de conveniência BR Mania e o combustível testado e aprovado com a qualidade e com a marca da Petrobras. Antes do nosso intervalinho comercial, o último recado da Drogaria Saúde, chegou rapidinho. Você pode fazer um teste agora no 3232-3000. Você sabia que mais de 30 milhões de brasileiros até então já foram diagnosticados com hipertensão? E hoje em dia temos aproximadamente 10 milhões de pessoas, segundo levantamentos do Ministério da Saúde, que podem estar com problemas de hipertensão, mas não estão sabendo? Pois é, talvez até, quem sabe, você seja um deles. E aí, a forma que você tem para sondar essa situação vem, inclusive, através de uma oportunidade proporcionada pela Drogaria Saúde, que é na promoção de um verificador de pressão Incoterm, por apenas R$ 99,90. Pois é, verifique a sua pressão e a partir daí você poderá tomar providências e marcar uma consulta médica a partir desse primeiro passo na promoção que só a Drogaria Saúde tem para você. Drogaria Saúde, que é logo ali e é daqui. Ligue e confira esta e outras ofertas no 3232-3000. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos com o primeiro convidado de hoje do Espaço Cidadão na TV União, Dr. José Dantas de Paiva, juiz da Vara de Infância e Juventude, coordenador de todas essas varas no estado do Rio Grande do Norte. Até já! Drogaria Saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui, é logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra, há 20 anos cuidando da sua saúde.
Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Filhos, como é gostoso acompanhar o crescimento deles. Ver que quanto mais eles aprendem, mais evoluem. E quanto mais evoluem, mais sonham. É importante ver um filho construindo seus próprios sonhos, mas o bom mesmo é vê-lo com segurança para realizá-los. Bom mesmo é ser salesiano. Inscrições abertas. De volta com o nosso programa Espaço Cidadão na TV União, a TV do Cidadão. Vamos conversar agora neste primeiro bloco com José Dantas de Paiva, coordenador das Varas de Infância e Juventude, coordenador da Infância e Juventude em todo o estado do Rio Grande do Norte, discutindo vários temas importantes nesta área. E também vamos entrevistar ainda no programa de hoje o novo secretário estadual de Justiça e Cidadania, Cristiano Feitosa, no nosso programa, conversando com ele a respeito da situação do sistema prisional e demais atividades da secretaria, que interessa a todos nós, sobretudo porque é um tema que transita pela questão da segurança pública no estado do Rio Grande do Norte. Doutor José Dantas de Paiva, boa noite, seja bem-vindo ao Espaço Cidadão. Boa noite, Robson, é um prazer mais uma vez estar no seu programa, que eu informo para você que a audiência dele é muito grande, porque quando eu sempre participo, alguém replica. Ah, você estava lá no programa, no Carequinha, muito bem. Doutor José Dantas, vamos inicialmente conversar sobre um tema que as pessoas ainda comentam até hoje e entre os vai e vem que nós observamos no Congresso Nacional, às vezes a Câmara aprova uma coisa, vai para o Senado modifica, volta para a Câmara, vai para o Presidente da República, sanciona 90, depois discute tudo de novo. Então, afinal de contas, como é que está essa questão de redução ou não da maioridade penal? Bom, Robson, isso é um tema polêmico, complexo, e como você bem disse, é um tema que ora está em evidência, ora não. Quando ocorre um fato grave envolvendo adolescentes, então esse tema volta à pauta do Congresso, das discussões sociais, e a tramitação atual dessa matéria está no seguinte ponto. Foi aprovado na Câmara a redução da idade penal de 18 para 16 anos. Para crimes hediondos? Para alguns crimes, especialmente os hediondos, né? Além dos hediondos, quais são? São os hediondos, especialmente os hediondos, que inclui aí estupros, tráfico de drogas, o que é grave porque... E você poderia até explicar para o telespectador, quais seriam os tipos de crime classificados como crime hediondo? Quando é que você considera que é um crime hediondo e quando não considera? São aqueles crimes graves cometidos contra a pessoa, contra o Estado também, a própria sociedade, como, por exemplo, estupro. A violência sexual é um fato muito grave, o tráfico de drogas também. Violência sexual seja contra crianças, adolescentes ou qualquer idade? De uma forma geral. De uma forma geral.
porque aquilo que é definido para o adulto também o é para o adolescente. Então, o ato infracional cometido pelo adolescente, por exemplo, todos eles se equiparam a um crime cometido pelo adulto. Então, esses crimes graves, a ideia do Congresso é exatamente punir o adolescente como adulto, a partir dos 16 anos. Então, na Câmara Federal, a redução foi aprovada, agora foi encaminhada para o Senado e também para lá ser analisada. Só que já subiu, inclusive, mas a discussão é muito grande porque não encontra ainda ressonância a decisão da Câmara no Senado. Lá talvez não passe. Agora, outra mudança nos chamou a atenção de iniciativa do próprio Senado. O Senado aumentou o tempo de internação para o adolescente infrator de 3 para 10 anos. O que significa que um adolescente, aos 12 anos, se ele cometer um ato infracional, independentemente de ser grave ou não, de ser hediondo ou não, ele poderá ficar 10 anos privado de liberdade, o que é muito grave. Por quê? Porque um adulto, para ficar privado de liberdade, recluso, ele terá que ser condenado a uma pena superior a 8 anos. E agora, para o adolescente, eles botaram 10 anos. E talvez não seja aprovado, porque isso é um conflito com a própria lei. Com a própria lei do constitucional, SINASE, inclusive para os de maior, né? Para os próprios adolescentes e os adultos. Porque se o adulto só fica privado de liberdade, preso, se for condenado a uma pena superior a 8 anos, porque o adolescente, aos 12 anos, deverá ficar 10 anos privado de liberdade, preso. Então, esse projeto foi aprovado no Senado e agora está sendo encaminhado para a Câmara para ser apreciado. Então, esses dois projetos estão tramitando. Provavelmente, a da redução seja aprovado e o dos 10 anos não, porque eu vejo os 10 anos muito mais grave do que a redução da pena, porque se um adulto fica preso somente condenado acima de 8 anos, desculpe, significa dizer que o adolescente, se houver redução da idade penal, só o fato dele ter menos de 18 anos já reduz a 50%. Então, é melhor que haja redução do que ele seja condenado a 10 anos. Então, essa é a situação atual dentro do Congresso. Com essa situação dos conflitos que estão ocorrendo hoje dentro do Congresso, que envolve os próprios políticos, talvez essa matéria não seja apreciada ainda este ano, para o próximo ano. Interessante é que no Senado, o Senado acha que os 10 anos é melhor e na Câmara que a redução seria melhor para os adolescentes para atender essa situação de hoje de violência para enfrentar. E talvez com a discussão e a briga das duas casas, a matéria não seja aprovada. Agora, eu continuo dizendo, Robson, e digo aqui para a população, que o nosso sistema, o sistema de atendimento socioeducativo, é melhor do que essas duas alterações. O grande problema não está na nossa legislação, mas está no executivo, estadual e municipal, que não investem na área de atendimento socioeducativo. Eu digo isso porque isso é contra a redução ou aumento do tempo. Porque na área da infância e juventude, a possibilidade de recuperar uma pessoa é bem maior. Lá na área da infância e juventude, no sistema de atendimento socioeducativo, nós temos juízes especializados, promotores de justiça, defensores públicos, delegados de polícia, assistentes sociais, todos trabalhando para recuperar uma pessoa. No sistema penal, se ele entrar, ele sai pior, não recupera. Então, a saída... Já acontece com adulto, que dirá com os adolescentes? Com os adolescentes. Você imagine se eles... Inclusive, porque no sistema prisional, e daqui a pouco vamos tratar desse assunto com o Cristiano Feitosa, que é o novo secretário de Justiça e Cidadania, que cuida do sistema prisional, inclusive porque da forma como ele está constituído, é um grande aglomerado de pessoas, de um crime de pequeno porte, é um crime que estarrece a sociedade, crimes hediondos, você mistura tudo num balaio só, em grande quantidade. Você, a partir dali, quem cometer um crime menor vai ter o mesmo tipo, apesar da pena aplicada ser diferente, mas vai estar cumprindo a pena com a mesma pessoa que cometeu um crime totalmente diferente. Ora, se o sistema penal imagina comum, se jogar um monte de adolescente e de criança lá dentro. Você imagina, se o sistema penal comum não está dando conta do recado dos adultos, o que dirá em relação aos adolescentes? Um adolescente de 16 anos, chegando lá, Robson, eu não tenho a menor dúvida, nós vamos tirar dele toda e qualquer possibilidade de recuperação.
Não recupera nem os adultos, que dirá A verdade é os essa. adolescentes, Então, né? Agora, na verdade, você defende que não se reduza a maioridade penal, que não né? se reduza e que se invista no nosso sistema. Exato, Por porque esse motivo. do jeito que está, muita gente pensa que, na verdade, as crianças e adolescentes não são presos. Na verdade, existe o termo que é privação de liberdade. Internação. Internação. Mas, na prática, é como se fosse uma prisão diferenciada. O problema é que o Estado e os estados e municípios não cumprem com o que está na lei. Se cumprisse o que está no Estatuto da Criança e Adolescente, pela forma de, entre aspas, prisão a esse público, aí sim daria para se trabalhar de uma maneira bem diferente. Por isso que eu continuo defendendo que, em vez de se investir no sistema penal para adolescentes, que haja um investimento e prioridade no nosso sistema, que é o Sistema de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, que dá a resposta. Eu digo isso com a experiência, e eu disse aqui outras vezes e repito, de quem está à frente desse trabalho há 20 anos. Então, o Sistema de Atendimento Socioeducativo para adolescentes, se houver investimento, eu não tenho a menor dúvida que haverá resposta. Eu costumo dizer, olha, se você se encontrar com um assaltante, eu digo, se ele for adolescente, eu prefiro encontrá-lo aqui porque ele recebeu orientação, do que me encontrar com um adulto que não recebeu sequer ou qualquer orientação dentro do sistema penal. Então, eu defendo que o investimento deva ser feito dentro do sistema que hoje nós temos para a infância e a juventude. Doutor Zé Dantas, vamos falar sobre um outro tema muito importante que diz respeito à sua área de atuação também, que é adoção. Como é que estão hoje, digamos assim, os critérios, as regras para se adotar uma criança? Bom, eu costumo dizer que o primeiro passo da adoção é que aquele que quer adotar, o pretendente à adoção, que de fato ele se conscientize que ele quer adotar, porque é um ato complexo. Ser pai exige paternidade responsável. Inclusive para toda a vida. Para toda a vida, porque a adoção... Seja o pai biológico ou mesmo o pai adotivo, a regra é a mesma. A regra é a mesma. Porque tem pessoas que querem adotar por várias razões, promessas, solidariedade social, responsabilidade social, e a adoção é muito maior do que isso. Você tem que dar à criança, uma família à criança, uma criança que não tem referência familiar nenhuma. Então, um ato definitivo. Então, o primeiro passo, eu costumo dizer, que a pessoa antes, até mesmo por curiosidade, decida se quer adotar ou não. Então, se a pessoa decidiu adotar sozinho, solteiro ou casado, o pretendente, que converse com a esposa, com o esposo. Depois que decidirem a adoção, aí devem procurar qualquer juiz da infância e juventude. Aqui em Natal é o juiz da 2ª Vara da Infância. No interior, qualquer juiz da infância e juventude. E nós temos 7 fóruns regionais agora, que ficam em Caicó, Pau dos Ferros, Mossoró, Macau, João Câmara, Nova Cruz e Natal. São em 7 fóruns regionais. Procurando esses fóruns regionais, a pessoa requer o cadastro, fica habilitado, pronto para adoção. E o procedimento da habilitação, ele é simples. Basta a pessoa preencher um requerimento, dizendo os motivos pelos quais quer adotar e indicar o perfil da criança que ele quer adotar. São 2 critérios importantes no requerimento. E depois disso, ele passa por um processo de formação e informação, que é um curso de preparação para adoção, que aborda aspectos psicológicos, sociais e jurídicos. As pessoas, antes de adotarem, eles têm que ter conhecimento que a adoção traz reflexos, traz consequências psicológicas, sociais, especialmente jurídicas. Porque a criança, quando é adotada, ela passa a ser filha legítima de quem o adotou, com todos os direitos e deveres de um filho natural, sem diferença nenhuma. Até o registro é igual ao registro de uma criança nascida de uma família natural biológica. Ou seja, o sobrenome passa a ser o mesmo sobrenome da família que está adotando. A mesma família que adota. Tem a única possibilidade. Tem muito o seguinte, que a gente, lhe interrompendo, doutor Zé Dantas, sobre essa questão de adoção, a gente ainda escuta muito o seguinte, como você falou na sua exposição, que tem gente que adota por um ato de caridade, porque quer ajudar, porque sensibilizou-se com a situação. Aí, aqui e acolá, você escuta muito o seguinte, fulano são meus filhos, mas Ciclano é um menino que eu estou criando, né? Eu estou criando. Mas eu estou criando não, é filho porque você adotou. É seu filho. É por isso que, às vezes, a adoção traz problemas, porque a pessoa tem um filho adotivo e um filho natural. E aí passa a discriminar esse filho dentro da própria família. Não, esse aqui é natural, esse aqui é adotivo.
Não Eu já estou existe fazendo isso. um favor a esse, então ele não pode exigir muita coisa, não. Tudo pro meu filho, esse aqui, o que for possível. São filhos. Independentemente de ser adotado ou natural, são filhos. Portanto, devem ser considerados e tratados e criados de forma igualitária. É por isso que nós fazemos os cursos de preparação para mostrar para essa pessoa que se um for branco e outro for negro, mesmo assim são filhos. Eu estou dizendo isso porque ocorre casos de um ser branco e outro negro. E esse fato, por si só, às vezes gera tratamentos diferenciados. Isso é ruim, porque significa um novo abandono. Então, filho é filho, independentemente que ele seja adotado ou natural, biológico. A pessoa tem que ter essa consciência. E aí a adoção dá certo, porque é um ato de amor. E falando sobre adoção, hoje em dia, não sei como é que está essa situação, mas eu sei que há tempos atrás muito se falava da dificuldade de quando crianças ou adolescentes atingiam uma certa idade, ou era negro, por exemplo, ou tinha alguma característica mais estigmatizada ou fruto de discriminação, e essas pessoas geralmente eram deixadas de lado na preferência por adoção. Isso ainda existe, ainda continua? Existe, Robson. Nós temos crianças e adolescentes em instituições de acolhimentos aptas a serem adotados e elas não são. Por quê? E nós temos pretendentes cadastrados já, também preparados para adotar, e eles não adotam. Porque essas crianças têm mais de 7 anos, 8 anos, às vezes fazem parte de um grupo de irmãos, são crianças portadoras de algum tipo de deficiência. Então, esses fatos, idade, cor, deficiência e grupos de irmãos, impedem que as pessoas adotem. Porque quando você vê o requerimento de quem quer se cadastrar, quando a gente pega o perfil das crianças que eles indicam, aí está lá de forma clara e transparente. Crianças recém-nascidas, do sexo feminino, de cor branca e sem nenhum problema de saúde. Então, as pessoas escolhem muito. Por isso que as crianças continuam institucionalizadas. Não porque o processo é burocrático ou demorado, o que não é verdade. Elas estão no acolhimento exatamente por quê? Porque aquelas pessoas que querem adotar escolhem muito. E nessas escolhas terminam deixando de adotar crianças, adoção tardia, que nós chamamos, que tenham mais de 7 anos, ou crianças com 10 ou adolescentes com 12 anos, o que é plenamente possível. E a experiência e os relatos que nós tomamos conhecimento é que essas adoções também dão certo. Por isso que há todo um trabalho junto hoje com a sociedade civil organizada, de fazer trabalho de conscientização, levar esse tema para discussão, debates nas sociedades, nas comunidades, para quebrar esse tabu. Doutor José Dantas, e eu me recordo que há tempos atrás acontecia muita situação da seguinte maneira: a criança era deixada no cestinho na porta da casa de algumas pessoas. Essas pessoas passavam a adotar e a partir dali criavam aquela pessoa, adotava aquela criança e dali por diante já se considerava realmente um filho e depois se procurava legalizar a situação. Hoje em dia isso ainda acontece? É legal, é normal, é natural? Quais são as reflexões? Porque existem filas para adoção, inclusive. Existe um cadastro nacional. As pessoas que querem adotar ou que querem adotar têm que se cadastrar. E crianças que chegam e são acolhidas de alguma forma geral nas instituições, também elas devem ir para um cadastro. O que ocorre hoje, com mais frequência no passado, é que as pessoas tinham a cultura de expor crianças à porta de outras pessoas. E essas pessoas ficavam com elas e depois as adotavam. Ainda é uma prática hoje em dia? É muito remota. Hoje, depois de um trabalho de conscientização junto à sociedade, às maternidades, os hospitais, então isso diminuiu e muito. Não há mais essa prática. Mas se isso acontecer, qual o procedimento? Bom, se a pessoa não estiver cadastrada, a lei diz que a pessoa deve pegar essa criança e entregar na vara da infância e juventude, para que ela vá para um cadastro e aquelas pessoas que já estão cadastradas possam adotá-la. Agora, se a pessoa não tem esse procedimento e fica com a criança e cria o vínculo, mesmo contrariando esse procedimento, os tribunais têm entendido que depois de criado o vínculo afetivo entre a criança e o casal ou o pretendente
ou aquela pessoa que encontrou a criança exposta poderá adotá-la. Doutor José Dantas, e nosso tempo está quase chegando ao fim, mas eu gostaria de uma palavra sua em relação ao que está programado a partir das varas de infância, sobre aqui de Natal, por exemplo, você como coordenador, em relação à Operação Carnatal. Vem mais um Carnatal, e quais são as orientações, o que é que está sendo programado para esse evento? Bom, o Carnatal está chegando, já deu mais trabalho que hoje. Hoje o Carnatal é um evento organizado, mais seguro, diferente do passado. Há um controle maior e como ele está sendo feito, por exemplo, ali no Largo da Arena das Dunas, que é um ambiente fechado, e ele se tornou menor, então fica mais fácil de se controlar, tanto pelo poder público quanto pelo promotor do evento. Naturalmente, nós iremos trabalhar novamente no Carnatal, fiscalizando blocos, a venda de bebida alcoólica, a questão das drogas, com outros órgãos, inclusive com as polícias. Então, há uma atuação nossa, nós teremos agentes judiciais de proteção trabalhando lá dentro e vamos, naturalmente, disciplinar o acesso. Geralmente, nós disciplinamos da seguinte forma: acima de 16 anos é livre, não precisa de autorização nem dos pais, nem do responsável. Ele pode participar. Na faixa etária de 12 aos 14 anos, o pai pode autorizar que o adolescente possa ir para o Carnatal, acompanhado de um parente próximo, de um avô, de um tio. Basta uma autorização manuscrita, que a própria Destaque hoje se encarrega de juntar dentro do kit, e o pai já leva e já assina, né? E depois, se o adolescente for abordado, se tiver com essa autorização dos pais, junto com um parente próximo ou um adulto, não tem problema nenhum. Agora, abaixo de 12 anos, sendo criança, aí tem que estar com os pais ou com um responsável. E mesmo com essa autorização dos pais, se, digamos, pego ingerindo bebida alcoólica? Bom, quando eu digo assim, um adolescente acima dos 16 anos, ele poderá participar do evento, independentemente da participação dos pais ou autorização dos pais, não significa dizer que ele poderá fazer tudo. Há restrições em razão da idade dele. Da mesma forma que ele não pode dirigir, ele também não pode beber. Mesmo que ele seja emancipado, por exemplo, mas ele não pode beber, não pode dirigir, e isso aí estará sob a vigilância do judiciário e do poder público de uma forma geral. Se um adolescente for abordado ingerindo bebida alcoólica ou usando qualquer outro tipo de droga, naturalmente ele será tirado do espaço, levado para um ambiente previamente escolhido pelo judiciário, e os pais serão chamados e deverão comparecer ao local para receber o filho. Se os pais disserem que não vão, então eles serão encaminhados para uma instituição de acolhimento dentro de Natal. E falando em beber e dirigir, eu pergunto como é que fica a situação de um menor que acabe cometendo essas duas infrações? Bom, se ele for apreendido dirigindo, ele comete um ato infracional. Então será encaminhado para a Polícia Militar, para as delegacias que estarão lá de plantão, deverão estar, e nós esperamos que estejam, aproveitando aqui a presença do secretário, que poderá trabalhar também nessa área. Daqui a pouco vai conversar conosco o Cristiano Feitosa, secretário de Justiça e Cidadania do Governo do Estado. Faz parte do staff do governo, né? Nós esperamos que as secretarias e a polícia estejam devidamente prontas, de prontidão para trabalhar. No caso do adolescente que dirige, é um ato infracional. Ele cometeu um ato infracional, que é um crime, e ele deverá ser encaminhado para a polícia, para se instaurar o procedimento. Quem vai responder é o adolescente, pela direção. Se houver um dano causado pelo adolescente, os pais poderão responder ou não civilmente. Então, há um crime e ele vai responder por isso, o adolescente. Agora, se ele estiver ingerindo bebida alcoólica, aí nós o consideramos como alguém que está com seus direitos violados, está sendo prejudicado. Então, ele não responderá por ato infracional. Então, ele será acolhido, entregue aos pais. E aí, nesse caso, os pais serão chamados à atenção numa reunião que nós fazemos depois do Carnatal, e eles serão advertidos por esse motivo. Mas os pais irresponsáveis. Se dirigir e beber é pior do que só dirigir com a idade, a punição de quem dirige e bebe nessa idade não deveria ser maior? Tudo isso é ponderado, né? Ele responderá pelo ato infracional da direção sem habilitação. E no caso da bebida, ele será orientado. Agora, os pais é que serão responsabilizados,
porque os pais são os primeiros responsáveis pelos filhos. Eles que têm que acompanhar. Pegar um adolescente espertinho, na hora que for preso, ele vai e toma uma cachaça, faça o bafômetro e pronto. Aí está praticamente liberado de uma situação. Não, mas ele vai responder um processo. O adolescente que está dirigindo, ele vai responder um processo. O adolescente que bebe não responde um processo para receber uma sanção, que são as medidas socioeducativas. Se ele beber, ele será acolhido. Se ele dirigir, ele será encaminhado para a delegacia. Tá certo? E se forem os dois juntos, aí nós vamos atender não só o adolescente, mas os pais também serão chamados. E normalmente são, inclusive de madrugada. Muitos pais são acordados à noite para comparecer ao local e receber seu filho. Venha buscar seu menino. E às vezes ele diz, eu não vou porque ele sabia que eu já disse a ele que eu não iria. Então, nesse caso, nós encaminhamos para uma instituição de acolhimento já previamente escolhida e preparada para receber crianças e adolescentes nessa situação. Isso? Regularmente. Isso aí é um fato rotineiro durante o Carnatal. É impressionante, porque o Carnatal ele não se acaba depois. Também, né? Ele não se acaba depois dos 3 dias ou 4 dias. O Carnatal para o Poder Judiciário ele continua, porque todos os pais são identificados e notificados para comparecer primeiro a uma reunião com o juiz. E lá ele vai receber palestras sobre o uso de álcool e outras drogas. E se houver algo mais grave, esses pais também poderão ser responsabilizados. Então, é um trabalho sério e que traz consequências. Muito bem, quero agradecer a participação do nosso primeiro convidado do Espaço Cidadão desta noite, Dr. José Dantas de Paiva, coordenador das Varas de Infância e Juventude do Estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela sua presença. Nós é que agradecemos, Robson, e dizer que nós estamos à disposição, porque esse espaço é cidadão. Olha aí, muito obrigado. E daqui a pouco, depois do intervalo, vamos conversar com Cristiano Feitosa, que é o novo secretário de Justiça e Cidadania do Estado do Rio Grande do Norte. Até já. Filhos, como é gostoso acompanhar o crescimento deles. Ver que quanto mais eles aprendem, mais evoluem. E quanto mais evoluem, mais sonham. É importante ver um filho construindo seus próprios sonhos, mas o bom mesmo é vê-lo com segurança para realizá-los. Bom mesmo é ser salesiano. Inscrições abertas. Drogaria Saúde é logo ali, daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui. É logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu.
De volta com Boa Tarde Cidadão, na TV União, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Excepcionalmente, o programa é gravado, porque hoje é feriado, dia 2 de novembro, dia de finados. E vamos agora conversar com o Cristiano Feitosa, que é secretário de Justiça e Cidadania do governo do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, secretário, ao nosso programa Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, Robson. Obrigado pelo convite. Estou à disposição para todos os esclarecimentos. Muito bem. Um prazer tê-lo conosco e eu inicio com a seguinte pergunta. Como é que encontrou a situação do sistema prisional do Rio Grande do Norte? Bom, encontramos um sistema penitenciário deficitário, realmente, temos que reconhecer, né? Alguns presídios destruídos, com a parte interna dos pavilhões destruídas, celas sem grades, os presos transitando internamente nos pavilhões. E essa é a principal dificuldade, é reconstruir a estrutura física que foi destruída, né? Estamos também acho que pensar até em separar um pouquinho digamos, os presos por tipos de crime, né? Porque há pouco tempo, na entrevista com o Dr. Zé Dantas de Paiva, nós falávamos sobre a forma como se lidar com o sistema prisional, onde você mistura, a pessoa cometeu um crime de pequeno delito com outro crime hediondo, por exemplo, você bota tudo num balaio só, na verdade, numa superpopulação carcerária, e aí você não tem a menor situação de uma boa convivência. Essa separação dos apenados e dos presos provisórios pela natureza do delito que foi praticado é prevista na Lei de Execução Penal. Recentemente, o doutor Henrique Baltazar deu uma decisão nesse sentido, para o Estado cumprir a lei, na verdade. Houve um temor de nossa parte de que isso pudesse gerar mais violência dentro do sistema prisional, porque iria juntar as facções, né? As facções estariam juntas a partir de agora, e com isso poderia aumentar a violência dentro dos presídios. Temos feito as transferências dos presos de forma paulatina e até agora tudo com tranquilidade. Existe a perspectiva de implantação? Eu conversava inclusive com o doutor Edilson França sobre isso, mas até por problema de saúde acabou deixando a própria secretaria. Mas a gente discutia em entrevistas anteriores a necessidade, por exemplo, que está prevista inclusive na LEP, Lei de Execuções Penais, que mostra a situação de que cada comarca do Estado deveria ter um presídio, um mini presídio. Mas como não é possível construir um presídio, mas pelo menos se pensar em alternativas, porque no mínimo você distribuiria um pouco essa superpopulação carcerária. Esse projeto ainda tem perspectiva de ser implantado? Sim, temos perspectiva de colocar isso à frente, né? Há um presídio grande que está sendo construído em Ceará-Mirim, para 603 vagas. Como é que está o andamento dessa obra, secretário? Estão nas fundações, agora nas fundações. Qual a previsão de conclusão? A previsão é o segundo semestre do próximo ano. Segundo semestre de 2016. 2016, isso. Toda aquela polêmica foi vencida, né? Foi vencida, porque questão jurídica. Havia um movimento político, inclusive, para que não se instalasse o presídio lá, mas a necessidade é urgente. Isso aí já está superado, essa discussão, as fundações já iniciaram. E, como eu falei, há sim a intenção de fazer unidades menores e espalhadas pelo Estado, e preferencialmente em regiões onde não pegue o sinal de celular, né? Porque aí já seria um problema mais que estaríamos evitando. É verdade. Secretário, e como deverá ser implantado essa questão além de você citou o presídio que está em construção de Ceará-Mirim, mas existe alguma possibilidade, por exemplo, não de se construir presídios em cada comarca, porque eu acho que o Estado hoje, na situação que se encontra, não teria condição, nem em parceria com o governo federal, que também tem chorado horrores. Mas existe alguma perspectiva, por exemplo, de se adaptar prédios em determinadas comarcas para os crimes de menor porte, você colocar aquele que praticou um crime na região, ele fica na região onde ele está, você desarticula um pouquinho também a situação de vários quadrilhas, de vários comandos diferenciados de crimes organizados? Não, isso não tem sido pensado, dentre outras coisas, porque esses crimes, né, de menor potencial ofensivo, digamos assim, o delinquente, na verdade, ele não tem a sua liberdade privada. Há uma série de benefícios penais que fazem com que ele não ingresse no sistema penitenciário. E há também a preocupação de que a estrutura comporte segurança, né, para que não haja resgate, não haja fugas desses presos. Então, acho que a saída é realmente construir algumas unidades menores, ainda que não se possa construir em todas as comarcas, mas construir unidades regionalizadas que possam albergar essas pessoas que praticaram os crimes. Secretário, existe algum projeto no sentido de implantar
tem um tipo de equipamento, agora eu não me recordo o nome, mas que até é utilizado pelo pessoal da área de mineração e geologia, que eles conseguem, por exemplo, fazer um monitoramento que, com uma espécie, digamos assim, de um tipo de raio-x, como se fosse, eles conseguem verificar a existência, inclusive, de túneis em construção, porque aqueles túneis que todo dia aparecem nos presídios do Rio Grande do Norte e do Brasil inteiro, não são feitos do dia para a noite. Então, dá para se observar e enxergar com esse tipo de equipamento esse tipo de situação dos presos se utilizam dela para tentar fugir, né? Existe algo previsto nesse sentido da Secretaria? Ainda não. Nesse nível de tecnologia, ainda não. Mas as buscas por túneis, por armas, por drogas, por qualquer ilícito dentro dos presídios é constante. Ontem mesmo foi localizado um túnel em Alcaçuz. Mais um. E de imediato já foi fechado pelos agentes penitenciários. Então, essa busca é constante. Claro que vamos procurar outras formas de achar esses túneis e esses objetos ilícitos. Provavelmente, a próxima semana, vamos ao Departamento Penitenciário Nacional, em Brasília. Teremos uma reunião com o diretor para saber o que pode ser feito para melhorar, para a melhoria do sistema penitenciário, não só para construções de novas unidades, mas também de equipamentos, o que a tecnologia pode nos ajudar. Secretário de Justiça e Cidadania, conosco no Espaço Cidadão desta noite, Cristiano Feitosa. Gostaria que você pudesse falar para o nosso telespectador o que é possível se fazer para evitar a situação de corrupção interna nos presídios, muitas vezes praticado por agentes penitenciários, por policiais, por pessoas que trabalham na própria estrutura. Bom, para combater a questão da corrupção, sabemos que é um problema difícil de ser enfrentado, de ser combatido, porque é difícil descobrir, é difícil de apurar. Existe alguma parceria com o Serviço de Inteligência da Polícia Civil? Existe uma parceria e nós temos um serviço de inteligência próprio. É um serviço de inteligência reduzido, né? Tem poucos agentes, tem poucos equipamentos, mas é um serviço que funciona. Alguns desses túneis, inclusive, têm sido descobertos pelo serviço de inteligência. Então, há uma troca de informações entre o Serviço de Inteligência da Polícia Civil, da Polícia Militar e até da SEJUC também. Então, temos trabalhado dia e noite em busca dessas novas tentativas de fuga do sistema prisional. Secretário, conhece a experiência da APAC, né, das APACs nacionais aqui? Há um caso específico bem sucedido na cidade de Macau? Conheço. Ano passado estivemos com o doutor Gustavo Marinho, lá na Procuradoria do Estado, eu sou procurador também de carreira, e nos foi exposto todo o projeto lá, como funciona, e os resultados, que são extremamente positivos, né? Inclusive para a ressocialização, que é o fim maior da pena, né? Pois é. Que nos presídios não tem sido feito, reconhecemos, da forma desejada. E poderia-se pensar também, secretário, numa espécie de adaptação dessas APACs, justamente no que prevê a Lei de Execuções Penais, para a instalação de mini presídios, digamos assim, nas comarcas, né? De repente, fazer adaptação de prédios com alguns presos, dependendo de uma seleção que seja feita de acordo com o trabalho de vocês, para a partir daí tentar minimizar essa situação que a gente vive hoje. Com certeza. O trabalho que vem sendo feito em Macau, com a APAC, como eu falei, é muito positivo, os resultados são muito positivos e há a intenção realmente de expandir isso por todo o Estado. Resta saber quando vamos fazer isso, não posso prever ainda, porque a crise atual é tão maléfica, tendo chegado o Estado a uma situação de calamidade, que precisamos apagar o fogo que surge no momento. E o fogo que surge no momento é justamente essa superlotação e a tentativa de separar esses presos pela natureza dos crimes, para ver se as coisas voltam à calmaria. Secretário, e qual a visão que você tem em relação ao atual sistema prisional do Rio Grande do Norte e que metas você tem a partir dessa gestão que você está iniciando há poucos dias? Bom, no curto prazo, há pouco que se fazer, porque a mudança no sistema penitenciário do Rio Grande do Norte passa por mudanças de estrutura física, e isso demanda um tempo para ser feito. Então, no curto prazo, o que tem que ser feito é intensificar essas buscas, né? Melhorar nosso serviço de inteligência, intensificar o serviço de inteligência para que consigamos obter o máximo de êxito possível no impedimento dessas fugas, desses celulares que entram nos presídios, e, enfim, e no médio e longo prazo, construir mais unidades, tentarmos conseguir o bloqueio dos sinais de celulares nos presídios, que isso é uma coisa muito importante, em que pese há algumas dificuldades de ordem
tecnológica até para limitar o sinal e isso não afetar as populações, a população que vive ao redor de alguns presídios. Ontem tivemos uma reunião com o gerente da Anatel aqui no Rio Grande do Norte. Foi uma reunião proveitosa, mas teremos mais reuniões para ver como poderíamos implantar isso, esse bloqueio dos sinais de celulares. Secretário, e além disso, existe perspectiva de se conseguir recursos para a construção de novos presídios para o Rio Grande do Norte, em parceria com o governo federal? Sim, sim. Temos uma decisão agora recente do Supremo Tribunal Federal, de setembro. O Supremo decidiu que os recursos do Fundo Penitenciário Nacional não podem ser mais contingenciados pelo governo federal. Então, há notícias de que há cerca de 4 bilhões para ser gasto no Sistema Penitenciário Nacional. Então, teriam que ser aplicados obrigatoriamente? Obrigatoriamente têm que ser aplicados, não podem ser contingenciados. Então, o Rio Grande do Norte está preparado com projetos para captar esse recurso? Tem projetos pequenos para unidades pequenas, como eu falei. Falta saber a localização exata e estamos correndo em busca de mais projetos, não apenas de construção de presídios, mas de equipamentos, mais tornozeleiras. Algumas foram adquiridas, houve um treinamento semana passada e vão chegar até a próxima semana 500 tornozeleiras. Então, há a nossa intenção de correr em busca desses recursos antes que outros estados peguem, porque como não se pode mais contingenciar, a gente acredita que quem leva projetos vai conseguir levar. Né? Em que caso, secretário, um preso teria, entre aspas, uma liberdade de sair de dentro do presídio e permanecer com essa tornozeleira? Bom, em diversas situações. Nas audiências de custódia, por exemplo, a tornozeleira vai ser muito útil em situações... Para evitar fuga, né? Para evitar fuga e não só para não levar, e também para não levar a pessoa ao cárcere, né? Há um custo muito alto em se manter esse preso nas prisões. Entre as medidas que podem ser impostas na audiência de custódia está a monitoração das tornozeleiras. Então, a mudança de regime prisional também pode ser usada as tornozeleiras, de forma que as tornozeleiras vão ajudar bastante nessas situações, inclusive nas audiências de custódia, e minorar o custo, reduzir o custo que o Estado tem no sistema penitenciário. Quanto custa aproximadamente uma tornozeleira? Bom, esse primeiro lote, que vem de 500, foram adquiridos com recursos próprios. Na verdade, é o serviço que está sendo adquirido, e cada um é R$ 275 por mês. 275 por mês. Se considerar que o custo de se manter alguém no presídio, alguém encarcerado... ultrapassa os R$ 2.000. É por volta de R$ 3.000, R$ 2.800 a R$ 3.000. Então, acredita-se que vai ter uma redução também em razão das tornozeleiras. Sem dúvida. Eu me recordo no governo passado, no iníciozinho do governo passado, tivemos como secretário o advogado Tiago Cortez. Ele chegou a falar dessa experiência e mostrou um painel com experiência de outros estados, onde, por exemplo, tinha um dos presos que utilizava a tornozeleira, ele tinha uma certa restrição de liberdade e ele aparecia no mapa que se mostrava, por exemplo, no mar pescando, estava um pontinho lá daquele preso. Então, realmente tem você consegue realmente monitorar a movimentação desses presos. Sim, o controle é efetivo e bastante exitoso. O pessoal que acompanhou o treinamento dos agentes penitenciários, tem 20 agentes penitenciários treinados para acompanhar isso. Foram feitos alguns testes nos próprios agentes, né? E não está em funcionamento ainda porque não chegou o lote total das 500 tornozeleiras, mas o treinamento foi bastante exitoso e ela é útil, inclusive, para a defesa dessas pessoas que cometeram crimes. Por quê? Porque, como são pessoas, algumas que vivem nesse meio criminoso, então podem ser acusadas de estarem cometendo novos crimes. Isso é um dado concreto que já aconteceu em outros estados. Alguém que estava com tornozeleira foi reconhecido numa delegacia como tendo cometido um homicídio e viu-se pelo trajeto da tornozeleira que aquela pessoa não passou pela cena do crime. Então, inclusive, para a defesa do próprio usuário da tornozeleira, digamos assim, do próprio criminoso, do próprio investigado, vai ser útil também. Interessante. E essa tornozeleira, ela é feita de que tipo de material, por exemplo? Digamos que você tem a pessoa que está pagando aquela pena, não está no presídio, mas está com a tornozeleira e de repente, rapaz, eu quero fugir daqui, eu vou quebrar. Existe essa possibilidade? Não, essa possibilidade não existe. Esses dados técnicos, né, sobre o material eu não conheço, mas é a prova d'água. Não se pode quebrar. Se ele tentar quebrar, de imediato há um aviso para a central, se houver algo mais brusco com a tornozeleira, né? Então, tudo foi pensado. Se for preciso ele eventualmente sair do perímetro de segurança,
por uma questão de saúde, qualquer coisa do tipo, ele tem uma central que ele liga para avisar, né? Então, tudo foi bem pensado e onde está implantado esse serviço, funciona bem. Isso é o que é importante. Chegarão, então, 500 tornozeleiras no primeiro lote. A partir de quando? Provavelmente, a partir da próxima semana, já está. Ah, que ótimo. Hoje nós tivemos uma reunião com a doutora Ticiana, lá no Tribunal de Justiça, sobre as audiências de custódia, sobre a implementação das tornozeleiras, e estamos bastante otimistas com a chegada dessas 500. Posteriormente, essas 500 já está em andamento a aquisição também de mais 1.300 tornozeleiras para daqui a 1 mês e meio, 2 meses, mais ou menos. Dá para desafogar bastante o sistema com penitenciário. Com certeza. E essas já com recursos federais. Ah, que ótimo. Então, as perspectivas são boas. São boas nesse aspecto. Muito bem. Secretário, e com relação a mutirões carcerários, ou seja, uma parceria do governo do Estado com o setor do Judiciário do Rio Grande do Norte, o Ministério Público e também Defensoria Pública, está prevista a realização dessas parcerias para desafogar? Porque a gente sabe que, por mais que se fale e se cobre, sempre tem preso nos presídios que já deveriam ter saído de lá. Não está previsto ainda, mas já tem sido pensado. Esses mutirões realmente são muito importantes. Participação de todos esses atores do sistema penitenciário, né, que ajudam a gestão do sistema penitenciário, é bastante importante. É necessário investir na Defensoria Pública, que o número de defensores que tem é deficiente demais, assim, são pouquíssimos que atuam no Estado. Então, esse reduzido número de defensores faz com que o excesso de serviço, né, prejudique, muitas vezes, o apenado, que tem que cumprir a pena justa. Ninguém quer que cumpra a pena além do que o que foi determinado em sentença, né? Secretário Cristiano Feitosa, secretário de Justiça e Cidadania do Rio Grande do Norte, atua também nessa área prisional. Eu gostaria que você pudesse compartilhar com o nosso telespectador a seguinte informação. É possível, ou tem algo sendo pensado nesse sentido, de fazer com que os presos, dependendo do seu grau de periculosidade, de criminalidade cometida, que eles possam trabalhar, no mínimo para pagar de retorno os custos que eles levam, o que eles custam ao próprio Estado do Rio Grande do Norte? Eu digo isso porque ele se comete o crime, gera uma série de problemas, vai para o sistema prisional, o Estado tem um desembolso mensal muito alto com a manutenção desse preso, né? E ali, a partir dali, ele não tem nenhum tipo de produtividade para, no mínimo, pagar aquilo que o Estado está gastando com ele. Bom, que é possível é previsto em lei, inclusive, mas é difícil apenas de implementar, sobretudo nessa situação de calamidade na qual nos encontramos. Qual é a dificuldade hoje para implementar esse tipo de coisa? A dificuldade é que os presídios, grande parte deles, estão com os pavilhões destruídos, então o próprio controle dos presos tem se dificultado. Precisa de projetos de ressocialização também. Conhecemos alguns projetos que vêm sendo implantados, mas em uma proporção menor. No CDP de Candelária, por exemplo, há um projeto brilhante que tem sido feito pelo diretor, implantado pelo diretor de lá, que é uma biblioteca para os presos. Isso tem, inclusive, incentivado os presos à leitura, né? Tem dado resultado? Tem dado resultado. Hoje tivemos reunião também com a coordenadora de Direitos Humanos da SEJUC, e a primeira coisa que solicitamos a ela é que isso fosse pensado por essa coordenadoria, a ressocialização dos presos. O que é que se pode fazer, não só para combater o cumprimento da pena de forma encarcerada, mas também a ressocialização dos presos. Porque sabemos que 80% da população carcerária, quando sai dos presídios, volta a delinquir. Pois é, independente do crime cometido, a gente sabe que o trabalho, no mínimo, ele concorre positivamente para a dignificação do homem que está exercendo esse trabalho. Agora, eu me recordo de experiências, tive a oportunidade de participar da inauguração, por exemplo, de várias obras, complexo viário da Arena das Dunas, da própria Arena das Dunas. Eu me recordo que nessas situações, muitos apenados trabalharam. E uma das coisas que me marcou bastante foi o depoimento de um deles, dizendo: gente, as obras aqui terminaram, estamos na inauguração, a gente está feliz com isso. Agora, pelo amor de Deus, consigam outras oportunidades para que a gente trabalhe, né? Foi aplaudido, foi um depoimento que tocou ao coração de muita gente, né? Porque a gente sabe que tem aquela pessoa que é como se não tivesse jeito, mas você tem gente que dá para, se você der uma oportunidade, sair daquela situação e desenvolver realmente um trabalho. Com certeza. Se o Estado, o poder público conseguir ressocializar pelo menos uma tentativa, já valeu a pena. Eu acho que uma sugestão, secretário, fica para análise, até em conversa com o seu colega de governo, que é
o Marcelo Toscano, diretor-presidente da CAERN, a CAERN está fazendo obras de saneamento em todo o estado do Rio Grande do Norte. Natal, o governo realmente está surpreendendo a população nesse sentido. Eu acho que, de repente, a partir daí, com tantos empregos gerados, por que não a parte desses empregos serem alguns apenados que tenham condição de fazer esse trabalho? Com certeza é uma ideia excelente, agradeço a sugestão, vamos Caninga é o juízo lá do Marcelo, lá que dá um jeito, fala com as empresas, contratar esse pessoal também. Vamos conversar com o diretor da CAERN também, mas... Bota a tornozeleira mecânica no os pessoal apenados, para trabalhar. É isso que eu ia comentar, os apenados do regime fechado há uma certa dificuldade porque tem que ter, né, a vigilância deles. Talvez com as tornozeleiras, se forem suficientes para isso também e for autorizado esse trabalho externo, com certeza será uma alternativa viável. Vamos pensar em todas as sugestões. Então, a sua sugestão é muito boa, agradeço demais e esperamos que o poder público não fique sozinho nessa situação. A própria população dê outras sugestões, né? Todas serão pensadas, estudadas e o que for viável será implementado. Eu vou torcer para que na próxima entrevista com o secretário já venha com essas novidades, né? Quem sabe que isso dê certo. É que apesar de tudo, são seres humanos e eu acho que pelos erros que qualquer um tenha cometido, todo mundo sempre merece uma segunda chance. Com certeza, com certeza. Como eu falei, a finalidade da pena não é apenas punir, mas é principalmente ressocializar, é trazer de volta para o convívio social um ser humano melhor. Eu quero agradecer a participação do secretário Cristiano Feitosa, secretário de Justiça e Cidadania do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, no nosso Espaço Cidadão. Eu deixo um momento final, secretário, para as suas despedidas junto ao povo de Natal e do Rio Grande do Norte. Pode acrescentar com alguma informação que, porventura, a gente não tenha falado aqui na entrevista. Bom, eu agradeço a oportunidade, Robson. Quero dizer que estarei sempre disponível a esses esclarecimentos e dizer à população que a SEJU, que o governo do Estado está empenhado em resolver essa situação de calamidade do sistema penitenciário do nosso Estado. Estamos envidando todos os esforços para que isso seja resolvido no mais breve espaço de tempo possível, mas é bom deixar claro que algumas situações, as mais importantes, só com a construção de novas unidades. Em que pese esse tempo seja necessário, de imediato já estamos intensificando todas as buscas e tudo que é necessário para debelar essa injustiça. Obrigado, secretário, pela sua participação. Eu quero lembrar você que nos acompanha. Você gostou do programa? Tem assistido os demais programas? Tem sugestão, comentário, crítica construtiva? Você sabe já que pode falar diretamente comigo todos os dias quando nós estivermos aqui no ar ao vivo e também nos demais veículos de comunicação. Você pode manter contato direto comigo através do Fale Comigo, que fica no nosso site, no nosso blog da Política e Cidadania, no www.robsoncarvalho.com. Inclusive, você pode conferir esta e outras entrevistas lá no nosso site, no nosso blog. Basta estar disponível para download e, a partir daí, você pode até guardar essa entrevista, ficar à sua disposição. O nosso Espaço Cidadão desta noite fica por aqui. Um grande abraço a todos e todas que nos acompanham. Uma excelente semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, ao vivo, aí sim, com o nosso programa Espaço Cidadão, com a sua participação. Até lá. Show de Prêmios Nordestão. Todo mês tem prêmios para você. Venha participar e ganhar. Filhos, como é gostoso acompanhar o crescimento deles. Ver que quanto mais eles aprendem, mais evoluem. E quanto mais evoluem, mais sonham. É importante ver um filho construindo seus próprios sonhos. Mas o bom mesmo é vê-lo com segurança para realizá-los. Bom mesmo é ser salesiano. Inscrições abertas. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas, é grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande
é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu.